Oi, gente, tudo bem? Primeiro ano. Então, vou gravar essa aula agora, vou fazer uma tentativa pelo YouTube, porque eu tive problema com o meu outro vídeo que eu gravei pra vocês, com outro programinha, não deu certo, eu postei e não saiu o áudio, tá? Então, vou tentar gravar essa aula agora, que é o tema do terceiro bimestre com vocês, que é o que nos torna diferentes, né? E a gente vai falar mais nesse semestre o que nos desiguala, né? Por que dentro da sociedade existem grupos que são tratados de forma diferente, por conta da sua tratada de forma desigual por conta das suas diferenças, tá? Eu vou usar um livro que eu gosto muito dele, que é esse aqui, ó. Chama-se Racismo, Preconceito e Intolerância. Esse livro é muito bom, eu mandei em PDF para vocês o texto, que é o que eu vou explicar, para vocês fazerem a atividade. Eu já pedi a atividade, mas como não gravei o vídeo ainda, deu problema, né? Tô gravando novamente e vou postar, tá bom, gente? Vamos lá. Eu tô literalmente na minha cama, mas vai dar tudo certo. Eu vou fazendo assim, eu vou ler um trechinho e vou explicar pra vocês, tá bom? Vou explicar exatamente o PDF do texto que eu postei, tá? Pra não ter problema. Todas as tradições culturais são tributárias de outras culturas. Os povos estão constantemente estabelecendo conexões uns com os outros, num complexo e dinâmico de troca num processo complexo e dinâmico de troca de experiências históricas, ou seja, né? Por que tributários? Porque de certa forma a gente recebe o tributo, ou seja, recebe alguns costumes, alguns hábitos de outras culturas. Então, nenhuma cultura é uma ilha, ela não está isolada. A minha cultura nacional, a minha cultura brasileira, né, é o que me torna brasileira, ela é resultado do entrelaçamento de várias culturas, de vários povos, tanto de povos durante a colonização quanto de povos imigrantes posterior à colonização. Então, não existe cultura pura, não existe cultura isolada. Todas elas existe uma troca. E é assim desculpa, que as identidades se formam, através dessas trocas culturais. Todos os grupos acabam em algum momento se encontrando, de certa forma, né? Então, não tem como você falar em uma cultura única, pura, sem nenhum original, sem nenhum contato com o outro. É muito complicado. Talvez você falar isso numa tribo indígena isolada que ninguém nunca teve contato, mas a partir do momento que você identifica essa tribo, você já tem um contato. Então, praticamente impossível. Complexo e dinâmico de troca de experiências históricas. Consequentemente, não há culturas puras ou totalmente isoladas, pois nenhuma delas é inerte e autônoma. Outra coisa que a gente precisa falar sobre cultura, né? Pra gente entender essas diferenças, pra gente chegar na questão da desigualdade. Nenhuma cultura é autônoma, ou seja, ela se faz sozinha. Ela tá sempre em conexões. Ainda mais hoje em dia, num mundo totalmente globalizado, né? Agora com o advento da internet também. Nenhuma cultura é inerte, ou seja, ela não é parada, ela não é fixa, ela está sempre dialogando com outras culturas. Algumas coisas das outras culturas a gente absorve, outras não, dependendo da forma como foi o contato, tá? Algumas coisas, alguns hábitos que a gente adquiriu foi de forma involuntária, ou seja, a gente foi praticamente obrigado porque a gente passou por um processo de colonização. Então não tinha nem como a gente não formar a nossa identidade sem os traços de algumas culturas que foram praticamente obrigadas, por exemplo, a estar no nosso território, por exemplo, o povo negro no Brasil. Eles não foram imigrantes, eles foram sequestrados da África, trazidos e introjetados aqui no Brasil no sistema mercantil. Então eles foram obrigados a vir para cá, sequestrados, né? Então a gente acabou entrelaçando a cultura africana com a nossa de forma involuntária, não foi uma decisão das pessoas negras virem para cá e migrarem para cá. Não, foi de uma forma obrigatória, tá? Então nenhuma cultura é inerte, ou seja, nenhuma cultura é parada e nem é autônoma, pura ou se faz por si só. Ao longo de suas experiências históricas, as culturas adotam e excluem elementos estranhos, isto é, vindos de outras experiências ou mundos culturais.
é o que eu já falei um pouquinho antes, né? Toda a cultura, quando ela tem contato com uma outra, né? Ela adota alguns hábitos que ela acha estranho. Estranho em que sentido? Estranho no sentido diferente. Mas alguns hábitos ficam, outros não. Por que, que a gente adota alguns hábitos, outros não? É uma questão histórica, depende do momento, quem são esses grupos, por que estão ali, se o grupo daqui se identificou ou não, se faz sentido ou não, tá? Depende muito da questão do contexto histórico, tá? Assim, todas as sociedades e grupos humanos estabelecem relações de semelhanças e diferenças com os outros povos. É óbvio, né? Todos nós temos somos um pouco parecidos com outros grupos, mas ao mesmo tempo temos várias diferenças. Então, a forma como nós nos organizamos, por exemplo, nós falamos a língua portuguesa. Né? Portugal fala o português também, mas é o português de Portugal. Ninguém fala a língua portuguesa que a gente fala, do modo como a gente fala. Então, somos semelhantes a Portugal porque falamos a língua portuguesa, que eles também falam lá, né? Só que o nosso dialeto, a nossa língua, ela foi reinventada, ela tem algumas expressões e algumas palavras que não tem no português de Portugal. Na África e Moçambique também se fala o português, a língua portuguesa, mas não a língua portuguesa falada aqui. Lá já é diferenciada de uma outra forma. Claro, pode ser que a gente vai entender muita coisa do que eles vão falar, mas muitas expressões e palavras só fazem parte do nosso vocabulário. Então nós somos diferentes deles, somos, mas ao mesmo tempo temos algumas semelhanças. Segundo o antropólogo francês Jean Copin, há muito tempo os europeus constroem um grande mapa cultural sobre os outros povos, ou seja, o que ele quer dizer aqui? Por conta das colonizações de que Portugal participou, Portugal acabou construindo uma história com essas culturas, entrelaçando com essas culturas. Claro, de uma forma violenta, mas acabou que construindo isso, entrelaçando com essas outras culturas que foram colonizadas. Então, um mapa cultural, ou seja, Portugal, de certa forma, conheceu muitas culturas, teve esse entrelaçamento de forma violenta e levou muito da sua cultura e conheceu muito das outras culturas também, tá? E explorou muito também, né? Porque as colonizações não eram uma forma só de interação cultural, de forma alguma, era exploração comercial, tá? As colonizações. Já na antiguidade, o grego Heródoto, no século V antes do cristianismo, escrevia textos sobre os não gregos, chamando-os de bárbaros. Ou seja, na Grécia Antiga, então, quem era o estranho, né? Quem era o outro? Eram os bárbaros. Então, o grego era o cidadão, né? O que tinha cultura, era o mais apto, mais sábio. Ou seja, na Grécia Antiga, quem teria esse status de cidadão, de pessoa que tem cultura e valorativa era o grego, cidadão grego, né? Não o outro que vinha de fora, que era de outro grupo, de outro lugar, que não tinha acesso à cultura grega, não era nem a questão de nascer lá, que tinha acesso à cultura grega, era considerado bárbaro. Bárbaro no sentido pejorativo, de selvagem. Selvagem, estranho, fora do lugar, aquele fora do lugar, fora da curva, né? Essa classificação baseava-se em dois pilares: a exclusão ideológica, a positividade dos gregos e a negatividade dos estrangeiros. Então, o que é isso, né? Exclusão ideológica. Se você era grego, isso era uma característica positiva, você tinha muitas qualidades, você tinha cultura. Se você não era grego, era atribuído a você um status negativo. Não tinha cultura, não saberia se expressar, não poderia ser cidadão, etc, etc, tá? Então, uma exclusão ideológica. Então, o estrangeiro era visto como negatividade, tá? Em todos os sentidos, praticamente. Serviria para quê? Para ser escravo, para trabalhar, trabalho duro, né? E a inclusão científica. Eles não são como nós, mas são objeto de nossas descrições e do nosso conhecimento. Então, por não serem como nós, o que eles faziam, né? O grego podia fazer? Analisar, tentar entender o outro, descrever o outro como seria, mas do ponto de vista grego, né? Assim como aconteceu com
os europeus quando colonizaram outros países, né? Quando colonizaram a América e a África. Descreviam, classificavam os outros povos, mas do seu ponto de vista, colocando-se no pilar principal de cultura. Ou seja, eu sou o que tem cultura, o povo que tem cultura, o outro não é, o outro é atrasado. No caso, né, chamavam de selvagens. No caso da Grécia Antiga, chamava-se de bárbaros, tá? Então, por isso é a inclusão científica. Eles não são como nós, mas são objeto de nossas descrições e do nosso conhecimento. Então, o outro era estudado cientificamente, lógico. Na Grécia, nem se usava ainda essa palavra, né, de estudar cientificamente. Não, mas nesse sentido, sabe? Descrição, descrever aqueles povos, partindo do meu ponto de vista, do que eu penso do mundo, do que eu entendo de cultura. E a mesma coisa vai acontecer no período das colonizações, tá? Durante a Idade Média na Europa Ocidental, foi estabelecido outro par de opostos, cristãos e não cristãos. Eram considerados bárbaros todos os povos e culturas que estavam fora do círculo da cristandade. Então, no período da Idade Média, aqueles que não eram cristãos, que não faziam parte da religião cristã, eram considerados o outro, o estranho, né? O que deveria ser cristianizado, catequizado, que deveria ter acesso à religião. Então, ter cultura também fazia parte da questão de ter cultura na Idade Média, você ser cristão. Aquele que não era, em alguns períodos, foi até perseguido, né? Teve até muitas revoltas, teve até muitas situações em que as pessoas morriam mesmo. Iam pra fogueira e etc. Eram perseguidos. Após o Renascimento, nos séculos XVI e XV e XVI, ou seja, 1400 a 1600, 1700, as conquistas, a exploração colonial, agora a gente chegou no período colonial, né? Nossa, 12 minutos de aula já. E a expansão mercantil, ou seja, a forma como os mercados das grandes potências europeias começaram a explorar outros mercados fora, através das colonizações, explorar no sentido de buscar matéria-prima e etc., e levar também seus produtos para comercializar, expansão mercantil, que é o que a gente chama de expansão mercantil, também foram realizadas em nome do cristianismo. Então, o que acontece? Essas conquistas e explorações não estavam voltadas no sentido apenas de exploração comercial, mas um dos motivos também que embasavam essas explorações era o sentido de levar a catequização a esses povos selvagens. Então, por que eu vou explorar a América, por exemplo? Por que eu vou invadir o Brasil, que eles não falavam invadiu, né? Descobriram, dizem que descobriram. Invadir o Brasil e explorar. Porque eu preciso levar a civilização, eu preciso levar a catequização a esses povos pagãos, que são os indígenas, né? Que no caso do Brasil, os indígenas, tupinambás, esses povos pagãos que não têm Jesus Cristo, não conhecem Jesus Cristo, não conhecem a Bíblia, então eu estou salvando, é um sentido de, como diria Darcy Ribeiro, salvacionismo. É bom eu ir lá explorar, é bom eu ir lá colonizar o Brasil, porque eu estou levando a salvação para esses grupos selvagens, né, pagãos, que era como eram visto, que não sabia se nem se tinha alma, né? Foi feita uma investigação para ver se tinha alma, houve uma discussão até se os indígenas tinham alma ou não, poderia ser considerado gente ou não. Então, o sentido juntamente com o propósito de levar cultura e civilização, e por trás disso, é óbvio que era a exploração comercial, mas houve também a desculpa, né? O embasamento de levar a religião, tá? E realmente os padres acreditavam nisso, né? Os padres que vieram catequizar aqui, eles acreditavam nisso mesmo, que deveriam salvar esses povos trazendo a catequização. A religião católica apostólica romana. Desde então, ou seja, a expansão mercantil também foram realizadas em nome do cristianismo. Desde então, a geografia do mundo se abriu, possibilitando que o conhecimento sobre os seres humanos e as culturas começasse a abranger, com o passar dos séculos, todo o planeta. Então, veja, a partir do momento que houve as colonizações, esse encontro desses grupos, encontros forçados, por conta das invasões, né? O mapa geográfico, ou seja, o mundo começa a se formar não, mas se organizar de uma outra forma geograficamente. Por quê? Porque, por exemplo, países colonizados, muitos deles
passaram a ter seu território unificado, né, como colônia de um lugar. Por exemplo, a gente foi colônia de Portugal, né? Unificamos o nosso espaço, expandimos através da própria colonização pelos interiores do Brasil e fomos obrigados a nos tornarmos a nação que a gente se tornou, né? Gente, já deu 15 minutos, eu vou fazer só mais 5 minutinhos para não ficar cansativo, tá? Antes da expansão europeia, muitas regiões da Terra eram ocupadas por povos que não dominavam a arte da escrita e que tinham modos de vida tecnologicamente simples. Por causa disso, os europeus, ao aportarem suas terras, consideraram-nos inferiores e decidiam civilizá-los. Então, antes das invasões europeias, vamos continuar usando o Brasil como exemplo, né, que fica mais fácil para a gente entender. Quando o europeu invade o Brasil, o que ele encontra aqui? Os milhares de grupos indígenas, povos indígenas. Eles tinham a mesma cultura que o europeu? Não. Mas eles tinham a cultura? Tinham a cultura deles, a forma como eles se organizavam. E eles passavam o conhecimento para os seus filhos e para os seus pares, não era através da escrita, né? Não existia, não desenvolveram a escrita aqui ainda. Eles passavam de forma oral, tá? Contando história. Você perguntava para um indígena tupinambá, como tem no livro do Darcy Ribeiro, ele guardava mais de 1000 nomes na cabeça dele, né? Dos seus antepassados. Ele conseguia decorar, ele guardava, ele explicava a origem do mundo, tudo através dos seus mitos, que eram passados oralmente, estava tudo aqui, né? Na memória deles, eles passavam isso. Então precisava ter uma memória sensacional para passar isso adiante, para guardar o nome dos seus antepassados, etc. Então o conhecimento indígena era passado adiante e concretizado de forma oral, não escrita. Minha cachorra está atrapalhando agora, tá? Então, o europeu se sentia superior, por quê? Porque eles já tinham desenvolvido a escrita. Então, para eles, isso era uma das características de ser um povo civilizado. Não era só de forma oral, né? Que se passavam os ensinamentos, que se aprendia, desenvolvia a própria vida material. E cultural. Era de forma escrita. Então, modos de vida tecnologicamente simples. Então, o indígena foi visto como primitivo, o simples, o selvagem, que não dominava o mínimo da civilização, que era a escrita. Por causa disso, os europeus, ao aportarem em suas terras, nas terras indígenas, consideraram-nos inferiores e decidiram civilizá-las. Civilizá-los não só por isso, tá? Mas a ideia de civilização veio juntamente com a ideia de cristianização. E por trás disso, dessa ideologia, está a exploração. Exploração da mão de obra, exploração das matérias-primas e da riqueza que fosse encontrada aqui no Brasil. Assim como nos outros lugares que eles exploraram, tá? Que eles colonizaram. Prova disso são os termos usados pelos colonizadores para se referir aos habitantes das terras novas. Na América, por causa de um erro de Cristóvão Colombo, que pensava ter chegado às Índias, os habitantes locais foram chamados de índios. Então, Colombo estava procurando o caminho das Índias, acreditando chegar nas Índias, encontrar a América, veio aportar na América. E todo o povo, todas as pessoas que ele encontrou, ele achou que eram os índios, porque tinha chegado nas Índias, mas na verdade ele chegou na América. Então, por conta desse erro, o Cristóvão Colombo simplesmente passou a chamar todo e qualquer indígena de índio, né? Mas por quê? Se o indígena é chamado de índio, né? Porque se você perguntasse para um tupinambá, o nome dele, ele não ia dizer que ele era um índio. Isso nem existia na cabeça dele, é um tupinambá, né? Um caiová, ele não é um índio, ele é um caiová. Hoje em dia não, eles já até aderiram a essa expressão indígena como uma forma de luta, inclusive para conquistar os direitos deles. Índios habitavam locais que foram chamados de índios. Já na África e na Oceania, os termos usados como nativos e aborígenes, palavras de conteúdo genérico e sentido depreciativo. Então, já na África e na Oceania, já chamavam de aborígenes, nativos, povos nativos, etc. Gente, eu vou parar por aqui, porque já vai fazer 20 minutos de vídeo e pode ficar cansativo para vocês, tá certo? Então, na próxima aula eu termino esse texto e já tem atividade lá para vocês lerem o texto, assistirem o vídeo e fazer, tá bom? Muito obrigada, um abraço para vocês, fiquem bem, não deixem de fazer a lição, por favor. Um abraço.